Olá, nobríssimos, boa noite. São exatamente 20 horas, horário de Brasília. Estamos dando início à oitava edição da terceira temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Hoje nós vamos conversar com a Tenente Renata Martins, ela que é pós-graduada em Direito da Mulher, é comandante da Ronda Maria da Penha Leste, lá na área de Feira de Santana, uma especialista no assunto que vai falar com a gente sobre as 7 leis que todas as mulheres precisam conhecer. Mandando um grande abraço para a querida Alana Viana, que já entrou aqui, está nos assistindo direto de Recife. Vivi Gama também está na área. Ramon. Sejam todos muito bem-vindos. Um assunto importante para as mulheres, mas também importante para os homens. Conhecimento é sempre muito importante. Deixa eu convidar logo aqui nossa convidada a adentrar ao recinto. E você que está entrando já pode mandar aí o aviãozinho para que outras pessoas possam tomar conhecimento da nossa live que já começou. Compartilhar dessas informações importantes da nossa convidada desta noite. Olha aí, ó. Boa noite! Ó, aplauso. Tem aplauso. Érica Soares, direto de Ilhéus, seja bem-vinda. Bleitel está na área também. Boa noite, Tenente Renata, seja muito bem-vinda à oitava edição da terceira temporada do Bate-Papo na Rede. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço, na verdade, esse tema surgiu do News, né? Que eu divulguei nas minhas redes sociais. E aí surgiu esse start da gente falar um pouquinho de cada uma delas. E eu agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar vindo aqui, estar falando das mulheres, aos homens também. E vamos lá. Vamos lá, para começo de conversa ou começo de bate-papo, eu queria que você se apresentasse para aqueles que, porventura, ainda não... É difícil, né? Não conhecer, né? Ativa bastante nas redes sociais. Concedeu entrevista ontem na TV Bahia, né? Comandante da nossa Ronda Maria da Penha. Então, fale um pouquinho sobre você, querida. Eu me chamo Renata Martins, tenho 35 anos. Sou natural de Feira de Santana, moro em Feira de Santana, trabalho em Feira de Santana, sou apaixonada por Feira de Santana. Sou tenente da Polícia Militar, fui soldado da turma de 2010, ela tenente da turma de 2015, e hoje comando as operações Ronda Maria e Ronda Escolar da cidade. Sou filha de uma policial civil e um agente penitenciário e irmã de um capitão da Polícia Militar. Então, a segurança pública... Tá na veia a segurança pública. O Paulo Benevides está mandar um abraço para a Feira de Santana. Então, um abraço todo carinhoso aí para Feira de Santana. Obrigado pelo carinho da audiência. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? As 7 leis que as mulheres precisam saber e que os homens também precisam saber. Né? Mas antes disso, eu queria que você me falasse para a gente, quando foi que você começou a se interessar pelo direito da mulher? Bom, quando eu me formei oficial, né, da Polícia Militar, na verdade, eu tenho uma live falando um pouquinho da minha trajetória antes de oficial. A luta que foi para entrar na Polícia Militar, eu dizia assim, se eu não fosse policial militar, eu não ia ser feliz em nenhuma outra profissão. Mas, já chegando do oficialato para cá, quando eu me formei, eu comecei a estudar o curso de medicina veterinária. Porque na minha mente, nos meus planos, eu seria médica veterinária e trabalharia na cavalaria de Feira. Trabalharia com... que é mais fácil do que trabalhar com gente. Pode a mente da gente. Mas a mente dos planos do Senhor é quem vigoram sobre a nossa vida, né? Com certeza. Surgiu a oportunidade de eu comandar a Ronda Maria da Penha de Feira de Santana e eu abracei, de fato, como uma oportunidade, que foi a Capitão Silene que falou essa semana, quando o bichinho pica a gente
dessa, dessa temática de violência contra a mulher, a gente realmente se transforma. Mas transforma a nossa visão. Mas eu vi para a Ronda Maria da Penha como uma oportunidade, e então abracei. E nesse sentido, eu percebi que eu precisava me aprofundar mais na temática. E por isso que eu comecei, né? Eu estudei, fiz a pós de Direito da Mulher. Isso. Certo. Sobre as 7 leis que toda mulher precisa saber, existe uma ordem de importância entre elas? Olha, não existe uma ordem de importância, né? Uma mais relevante do que a outra. Mas existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei super completa, e que é importante que toda mulher, não só toda mulher, mas toda a sociedade tenha conhecimento. A mulher, porque ela é vítima, e o homem, porque ele pode conhecer, né, uma pessoa que seja vítima, ou ele pode ser também um potencial agressor. E quando eu falo assim, às vezes o homem pode ser um agressor, pode soar até meio agressivo, agressivo aos ouvidos. Muitas vezes a gente acompanha situações, a gente faz um trabalho de ronda para homens com os agressores, de fato, os réus. E a gente percebe que muitas vezes são agressores que cresceram numa família violenta e que nem se percebe no processo de violência. Ele acha aquilo normal, porque o pai agia assim com a mãe, porque o tio agia assim com a tia. Ele cresceu dessa forma. Então, isso aqui para mim é natural. Então, a Lei Maria da Penha é importante para todos. E E eu, quais na foram as Ronda, principais? né? Eu trabalho com isso. Claro. Mas quais foram as principais contribuições da Lei Maria da Penha? Ó, eu trouxe até algumas coisas aqui que é para eu não me perder, tá? Quando eu falo da Lei Maria da Penha, ó, depois do Covid, minha memória está assim, ó. É mesmo? Tá. Não deixa a cabeça, porque é grudada com o pescoço. Mas quando eu falo de Lei Maria da Penha, eu tento falar de violência doméstica de uma forma mais leve, porque o tema em si ele já é, né, Já é bastante. pesado. Então eu trago as principais informações que as pessoas realmente precisam saber com relação à Lei Maria da Penha. Em seu artigo 5º, ela vem delimitando o que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. É qualquer violência contra a mulher? A mulher está passando na rua, levou tapa, é violência doméstica? Não. Em primeiro ponto, o que eu trago é que ele configura, né? Ele traz no texto da lei assim, ó. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. É a primeira lei brasileira que fala em gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente já descarta aquela ideia de sexo feminino e masculino. Quando a gente fala em gênero, a gente trata de identidade de gênero. Como eu me identifico? Se eu me identifico como mulher, eu sou acolhida pela Lei Maria da Penha. Então, nesse momento, a gente abrange mulheres trans, travestis, transexuais. Massa? Massa. Interessante. Importante a gente saber. Então, qualquer violência, ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial. Mas qualquer agressão contra a mulher? Não. A lei vem delimitando. A lei delimita que é no âmbito doméstico, no âmbito familiar e numa relação íntima de afeto. Por quê? Porque minha casa é lugar de proteção. Tu tá onde agora? Tá em Estou em casa? casa. Eu Estou em casa, também. na rede. Eu também tô em casa. Então, quando eu trabalho o dia todo, que eu tô cansada, eu vou para minha casa. A minha casa é lugar de acolhimento. É para ser um lugar de acolhimento. Enquanto quando a casa se torna um local de perigo, isso precisa ser observado pela sociedade. A gente vai falar um pouquinho disso no feminicídio também. Eu vou falar novamente disso no feminicídio. Então, quais os âmbitos domésticos? A gente convive no mesmo ambiente, independente de laço de consanguinidade, independente de a gente
ter relacionamento familiar, a gente convive sempre no mesmo ambiente, a gente se considera, nós somos parentes ou nos consideramos aparentados, tio, primo, sobrinho, prima, com padrasto, com afilhada, com padrasto, com... Como é? Padrasto com a Com... afilhada, Não é não. afilhado, não. Afilhado é padrinho. Enteado. Enteada. Enteada. Padrasto com enteada, então todo está amparado pela Lei Maria da Penha, porque ao mesmo tempo que não é qualquer todo tipo de violência contra a mulher, também não é apenas a relação íntima de afeto. Existem essas relações onde existe uma relação de poder e tem um homem e uma mulher, existe a Lei Maria da Penha. Pode ser abraçado pela Lei Maria da Penha. Tá? Tá. Outra coisa importante, a Lei Maria da Penha, ela vem trazendo 5 tipos de violência. Cadê? 5 tipos de violência. Por que é importante a gente estar tratando sobre isso? Quando aqui em Feira a gente tem uma operação que chama Operação Paz Não Há. Quando a Ronda Maria da Penha a gente faz esse atendimento do 190. Né? Quando eu chego numa ocorrência, e muitas vezes, hoje a gente consegue perceber que a sociedade está mais preocupada com relação à violência doméstica. E a sociedade liga para o 190 falando que a vizinha está vivendo essa situação. E muitas vezes a gente chega na casa dessa mulher e ela fala assim, não, eu não estou vivendo situação de violência, ele nunca me bateu. Mas quando eu ouço o relato dela e quando eu converso com ela, eu ouço pelo menos ali 3 tipos de violência. Uma violência moral, uma violência psicológica, uma violência patrimonial. E ela não se enxerga. Se ele não, até ele bater, ela não se enxerga numa situação de violência. Então, a Lei Maria da Penha é algo interessantíssimo, que são as formas da violência. Né? São, além da física, a psicológica, Psicológico. a sexual, quer dizer, mesmo eu sendo casada, eu não tenho obrigatoriedade de ter relação sexual. Inclusive, hoje a gente tem, né, uma legislação apropriada para a violência psicológica, mas eu não coloquei na live ou no Reels, não tinha como colocar todas as leis. Tem outras leis muito importantes também. Mas violência sexual, violência patrimonial, violência moral. 5 tipos de violência. E a violência, muitas vezes a violência ela começa com a violência psicológica. É a mais difícil, é uma violência silenciosa, que causa feridas na alma. São feridas muito mais difíceis de ser detectadas e difíceis de ser curadas. Então, os 5 tipos de violência, dando continuidade, né? Tem um bocado de lei para tratar. Né? Pronto, mas você encerrou o livro Maria da Penha. Não encerrou, não. Pronto, continue. Rapidamente aqui. O título 3, que trata da lei, que trata sobre medidas integradas de prevenção, ela vem criando a rede de proteção à mulher, porque não basta a segurança pública chegar prendendo esse homem. No momento que ele for solto, se essa mulher ela não tiver um amparo emocional, em primeiro lugar, emocional. Se ela não tiver um amparo financeiro, uma mulher com 3 filhos, com 5 filhos, meu Deus, vou fazer o quê? Às vezes eu pego uma mulher aqui que não é da cidade, não tem parente aqui, não tem ninguém aqui, com 3 filhos, como é que vai trabalhar para sustentar essas crianças? Entende? Então tem que ter todo um amparo do Estado para abraçar essa mulher para que ela não retorne à relação. Porque ela vive. E tem existido esse amparo, Renato? Eu posso falar por Feira de Santana. Feira de Santana. Salvador também. A gente tem uma rede bem estruturada. Uma rede que se comunica bem, bacana, graças a Deus. Então, além da Maria da Penha, a gente tem a DEAN, a gente tem uma vara própria, o Ministério Público, a Defensoria, a gente tem um CRAM, o Maria Quitéria, a gente tem um Conselho da Mulher, a gente tem uma casa-abrigo, que é quando a mulher está em situação de morte, em risco de morte. Então, dentro do que é possível também, né? Queria fazer muito mais. Mas a gente tem conseguido amparar as situações que chegam até a gente. Elas podem chegar por todas essas frentes. A gente bota ela dentro do ciclo
da rede e se comunica sobre essa mulher. Vai ter uma mulher que está na casa-abrigo, ela ficou 9 meses na casa-abrigo, e aí ela vai sair da casa-abrigo e a gente já começa a se preocupar. Como é que essa mulher vai sobreviver se ela dependia dele? Com 3 filhos, estava ele e os 3 filhos na casa-abrigo. Como é que ela vai se ver? A gente já corre atrás, um aluguel social, vamos buscar um emprego para essa mulher. A gente tenta da forma comum. E, para finalizar, a criação das medidas protetivas de urgência, né, que são decisões judiciais para que o homem não, o agressor não se aproxime da mulher, que é onde entra, de fato, a Ronda Maria da Penha, que busca fazer a fiscalização dessas medidas protetivas. Deixa eu dar uma atenção aqui ao pessoal que está entrando. Daniela está aqui na área também, Alexandro. Falar ao pessoal aqui que você que está entrando, Guedes mandou aqui um boa noite. Mande o aviãozinho, né, para convidar mais pessoas, e também você pode mandar sua pergunta no balão, né, que tem ali com interrogaçãozinha, ou então também mandar sua pergunta aqui nos comentários. Tem uma pergunta aqui que é mais aquelas perguntas de graça, né, que o pessoal normalmente quando tem esse tipo de assunto, de tema, sempre coloca: se a mulher bater no homem, o homem corre ou procura a polícia? O homem corre e procura a polícia. Por favor, não tenham homens, não tenham vergonha de falar, não, porque acontece muito. Acontece muitas vezes da mulher usar de uma medida protetiva para, como é que chama? Para pressionar. A gente consegue identificar. A gente consegue, com a nossa sensibilidade, né, do nosso trabalho, do dia a dia, a gente consegue identificar quando, de fato, ela quer sair daquela relação ou ela está usando a lei em prol dela. A gente consegue identificar. Homens, se expressem, procurem mesmo. Existe não é uma delegacia especializada, mas existe A uma delegacia é delegacia normal mesmo, né? que vai amparar, vai ouvir e o processo vai correr da mesma forma. Certo. Romualdo Costa Filho, Tenente Renata, grande referência do trabalho policial. Guedes, um abraço de Entre Rios, um abraço aí para todos de Entre Rios que estão ligados aqui na nossa live Bate-Papo na Rede. Uma galera aqui que entrou, como é muita gente, eu vou só ler quem mandou comentário, viu? Porque senão a gente perde tempo. Ederaldo, Tenente Renata, faz um belo trabalho em feira. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário para seguirmos. Ok, vamos entrar aqui na lei do feminicídio, né? Fale sobre ela. Então, o feminicídio não é a criação de um crime, né? Então, às vezes confunde. Ah, meu Deus, é um crime agora. Tem aquele que diz, né? Pô, já tinha um homicídio, então o homicídio agora é só para homem? Criou o feminicídio para as mulheres? Isso, é importante falar que o feminicídio é a qualificadora do homicídio quando em situação de violência doméstica ou, como a lei fala, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É justamente o que eu falei, né? Essa questão de que nossa casa é o nosso local de amparo. E, assim, enquanto os homens são mortos, morrem em situações outras, questões de acidente, questões de brigas, ou até o tráfico, né? As mulheres estão sendo mortas dentro das suas casas, entende? As estatísticas trazem que mais de 80% das mulheres que morrem, que são mortas, são pelas pessoas que prometeram, que juraram amor a ela. Proteger, né? Então, a gente tem que ter um olhar sensível a esses números. Quando a gente cria um crime de feminicídio, a gente dá nome a esse tipo de situação. E quando a gente dá nome, a gente consegue ter números. Aí a gente consegue saber, as mulheres, mais de 80%, as mulheres estão sendo mortas dentro de casa. A gente precisa criar políticas públicas para tratar disso. Porque se a gente não criasse esse nome de feminicídio, a gente não ia saber quantas mulheres estão sendo mortas. Só saberia que as mulheres estavam morrendo, mas especificamente, né? Porque quando ocorre a morte de mulher em outras situações, é um homicídio normal, mas feminicídio é quando acontece a situação referenciada a briga de casal ou um homem, pelo fato dela ser mulher, não é isso? justamente.
Justamente. Então, a gente precisa tá dando nome aos bois, que é para a gente saber contar direitinho. É mais ou menos isso. Maravilha. Daisy, dicas de cabelo está aqui na área, minha irmã querida. O Wellington está dando boa noite, mas diga mais sobre a lei do feminicídio. Então, é isso. Ela vem trazendo aqui, ó, uma qualificadora do crime homicídio. O homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E considera-se essas condições do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a mulher, ao aumento da pena de 1/3. Pronto. A lei da atriz Carolina Dickmann, por quem ela acabou cedendo o nome dela para essa lei. Por que foi que ela acabou cedendo esse nome dela para a lei e o que realmente essa lei trouxe, né, de segurança, né, de combate a um crime? É isso. Eu acabei trazendo até alguns nomes diferentes, que são leis que acabam ficando lá engavetadas. Aconteceu a situação, criou-se uma lei por causa do clamor público e acabou ficando esquecida. Como é a própria Maria da Penha, né, que também criou-se o nome por causa da da vítima, Maria da Penha. que foi um ícone de ter vivido essa situação, e uma mulher que deu a cara para buscar, de fato, a justiça. Né? Maria da Penha buscou quase 20 anos, né, para que fosse feita a justiça. E a lei Carolina Dickmann. Carolina é o primeiro texto que tipificou questões de crimes cibernéticos no Brasil. E a gente ainda precisa avançar bastante nessas questões de crime cibernético. Ainda ontem, minha mãe recebeu um golpe. Uma pessoa clonou o telefone do meu irmão e aí pediu dinheiro para ela na confiança, e isso já acontecia anteriormente, de meu irmão falar assim, eu pago isso e tal, por conta de empresas, e aí, infelizmente, a gente procurou os bancos e não tem muito o que se fazer. Então, o Brasil ainda tem que avançar bastante na proteção contra crimes cibernéticos. O que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann é que um hacker invadiu dela, e aí teve acesso a fotos íntimas, e aí ameaçou de divulgar essas fotos se ela não pagasse 10 mil reais. Ela, de forma muito valente, não se deixou, né? Não pagou o valor e foi em busca de buscar saber quem era essa pessoa. E aí, com isso, ele divulgou as fotos dela. As fotos dela foram divulgadas amplamente e houve o clamor social para a criação de uma legislação que amparasse nessa situação de crimes cibernéticos. Isso aconteceu em 2011. E aí o artigo, né? O caput do artigo, ele vem dizendo assim, ó, invadir dispositivo informático alheio. Cadê? Invadir dispositivo informático alheio, conectado à rede ou não, mediante violação indevida da segurança, do mecanismo de segurança, e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, para obter vantagem ilícita. Então, o que se extrai, né, dessa lei, invadir o dispositivo mediante violação indevida, sem autorização para se ter uma vantagem ilícita. Mas isso só relacionado à mulher ou qualquer pessoa pode ser vítima da... Qualquer pessoa que é vítima de um crime cibernético pode utilizar essa lei? Qualquer pessoa pode utilizar essa lei. Para além dessa lei, o artigo 218 do Código Penal traz uma legislação voltada à divulgação de pornografia e divulgação de imagens íntimas, que também não é apenas para a mulher, tanto o homem quanto a mulher. Mas divulgar pornografia, divulgar imagens íntimas sem o consentimento
da vítima, da pessoa, também configura outro crime do artigo 218 do Código Penal. Ok. Tem uma lei aqui que eu confesso que eu não. Talvez seja a única. Aliás, não é a única, não. Mas é uma lei que eu nunca tinha ouvido falar antes de pesquisar aqui sobre esse assunto e observar lá no seu post, lá no Instagram, que é a lei do minuto seguinte. O que seria, de que trata a lei do minuto seguinte? Ó, essa lei, por isso que eu trouxe algumas leis que as pessoas não conhecem. Tem lei de abuso psicológico, tem tal, tal. Então, são leis que estão mais frescas, eu deixei para outro momento. Eu trouxe leis mesmo que são importantes e que as pessoas não conhecem. Essa legislação, ela é direcionada aos hospitais para que haja um acolhimento rápido e um acolhimento sensível, uma escuta ativa numa mulher que ela sofreu abuso sexual, que ela sofreu um estupro e ela chegue nesses estabelecimentos. Entende-se também que, tanto no crime de estupro, todos os crimes, né? O quanto mais rápido a gente agir, né, a gente tem uma possibilidade maior da gente se chegar ao autor. Então, essa legislação, ela visa dar como ela fala aqui, um atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual. Por que minuto seguinte? Porque logo no momento, após ela chegou no hospital, já fazer essa busca, Esse levantamento. já manter contato com a delegacia, Dean, chegou uma mulher e isso acontece. Chegou uma mulher aqui, ela informa que foi vítima de estupro, e aí já começa a DPT e toda a rede para amparar essa. Entende? Mulher, homem, estupro, mulher, homem. Aí ele vem falando, a Lei 12.845, né? Lei do minuto seguinte. Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. É toda uma rede que tem que amparar essa pessoa no momento, emergencialmente, no momento que ela chega no hospital. É considerado violência sexual qualquer forma de atividade sexual não consentida. E o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS. Então, ele é uma obrigação a todos os hospitais e integrantes do SUS, mas é importante que nós saibamos os nossos direitos. Maravilha! Boa noite aqui ao Bispo Emerson, que está dando boa noite. Leandro Caribe está na área. Nossa querida Rose My Dear também está sempre presente nas lives. Boa noite, minha querida Alex. Linda Rios também adentrou ao recinto. Vamos passar aqui, tem aqui Lúcia de Aquino. Se um terceiro fizer a denúncia e a mulher que sofre a violência negar, como fica? Muito importante a pergunta, né? Muito, muito, muito. Muito delicado. Primeiro, depende do que é a denúncia, tá? Se for uma violência física, uma violência sexual, é uma ação pública incondicionada. Então, para o trâmite da ação, independe da vontade da vítima. Se for um crime, se for uma violência patrimonial, uma violência moral, uma violência psicológica, é um crime de ação pública condicionada. Então, depende da vontade da vítima. Mas essa é a letra fria da lei. E aí eu venho com a verdade para você. Se não tiver uma expressão da vítima, fica muito difícil uma investigação. Uma guarnição chega na casa, o vizinho fala, ela vive violência. Mas a gente vai chegar lá e ela vai dizer, não vivo. Não vivo, ele não me bate, ele não... E aí, o que a gente vai fazer? A gente não pode, não é indicado que as guarnições forcem essa mulher. Porque como é que a gente vai forçar uma vítima a ir para a delegacia? Imagine aí, você forçar uma vítima a ir para a delegacia. Os sinais que ela, porventura, possa apresentar, roxidão no rosto, ferimentos,
não podem ser formas de obrigar também a... É delicado. É É delicado. delicado, né? Aí o que é que a gente, com nossa experiência, a gente indica? Até para as guarnições diárias, né? Porque a gente, quando a gente chega com a fala da rede, né? A gente, se ela não se abre para a polícia militar, mas a gente tem uma psicóloga, aí a gente já linka ela com um centro de referência. Mas, para além disso, a gente indica essa mulher para que ela vá a um posto de saúde. Porque existe outra legislação similar a essa do mês seguinte, que obriga um posto de saúde a situações que se perceba que há violência doméstica, comunicar a DEAN, para que inicie um investigativo. Para além disso, a pessoa pode denunciar através do Disque 180. Mas é isso que eu falo para vocês, assim, a experiência do dia a dia, infelizmente, me traz isso. É muito complicado se a vítima está, quando ela está naquele momento, né, do ciclo de violência, é tão difícil, é tão difícil. Você falou aí da experiência, da rotina. É costumeiro acontecer isso, né? Da guarnição chegar no local e a mulher não querer que o marido seja preso, negar e etc. É costumeiro. Agora, assim, a gente vai, a equipe especializada, a gente chega com outra mentalidade, né? A gente chega com o entendimento de que essa mulher está vivendo dentro de um ciclo de violência. O agressor, ele não é agressivo, ele não é violento o tempo todo. É um ciclo. Num momento está agressivo, no outro momento está pedindo perdão. Então, a vítima, ela acaba acreditando na mudança de comportamento. Então, a gente chega com a compreensão quando a mulher vai, a mulher volta, a mulher vai, a mulher volta. Justamente porque cada pessoa tem o seu limite. Cada mulher tem o seu limite. Ela vai romper no limite dela. A gente trabalha para que o limite não seja um feminicídio. Mas se ela falar assim, ó, não quero mais medida protetiva, voltei para ele, graças a Deus, tomara que ele realmente tenha mudado. E dê certo. Ele não mudou. A gente está aqui para 10 vezes que você queira voltar com ele e 10 vezes você precisa da gente está aqui. Por quê? O que cabe, quando eu falo de ciclo de violência, o que cabe à sociedade? É amparar essa mulher. Porque quando esse agressor ele tem esse poder, essa dissimulação, aquele cara agressivo mesmo, sabe? Que mexe com o psicológico de qualquer um. Ele busca afastar ela da sua rede de proteção. Isso quer dizer família, amigos. E busca deixar ela sozinha, para que ela sinta que ela só tem ele. E no momento que a gente não entende essa mulher, no momento que a gente aponta o dedo para essa amiga e fala assim, ela gosta de apanhar porque ela voltou com ele 10 vezes. A gente está agindo conforme ele falou. A gente está reafirmando o que ele disse para ela e dizendo para ela que ela está sozinha. Então, o que a gente pode fazer para além da denúncia? Eu acho, Renata, né? Eu acho que vai ainda mais importante do que a denúncia. Porque se eu denunciar, mas na mentalidade dela, ela não quiser sair, não vai adiantar muito o que se fazer. Então, mais importante do que a denúncia, eu acredito que é eu estar ali, presente para aquela mulher, no momento que ela precisar. No E momento que conscientizar, né? casa, eu ser uma mão amiga para ela, sem julgamento, porque se julgar ela vai se afastar. Sem julgamento e tá ali aguardando o momento, porque cada pessoa tem o seu tempo. Importante. Mandar um abraço aqui para nossa querida capitã Rebeca Leal, tá aqui na área assistindo a nossa live. Paulo Benevides, sempre tive meu pai como exemplo. Peraí que subiu aqui. Eita, Paulo. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui a mensagem de Paulo. Cadê, Paulo?
Coronel Henrique Melo, grande abraço, Coronel Henrique Melo, minha nossa continência, a Lei Maria da Penha ou até mesmo a lesão corporal e caso de condução é caso de condução para a delegacia. Sim, É, olha aí, eu não tô eu vou vendo, não. ver aqui se eu ver a mensagem de Paulo aqui, que subiu aqui as mensagens. Ô, produção, você tá vendo aí? Você... Renata? Travou aí não, né? Travou, viu, Renata? Tá me ouvindo? Você travou. Paulo está dizendo aqui, sempre tive meu pai como exemplo. Ele sempre fala que quando mulher estiver brigando com homem, saia de casa e volte depois. Eita. Olá, nobríssimos, são 20 horas e 36 minutos. Tivemos algum problema com nossa convidada, caiu a conexão, mas daqui a pouco ela volta. A conexão ainda não é 5G, a 5G só vai chegar aqui na semana que vem. Mas enquanto isso, a gente vai se virando com o 4G. Gabriel Teles aplaudiu aqui, né? Gabriel, já estou seguindo a Tenente Renata. Siga mesmo, irmão, e fique muito bem informado. A Tenente já deve ter mandado novamente aqui a mensagem entrar ao vivo. Pronto, vamos entrar com a mesma. Girlande Feitosa, boa noite, meu amigo. Caiu aí? Tá tudo bem? Se machucou não, né? Oi, gente, não caiu, não. Fui eu que fui ver as pessoas. Fechei sem querer. Desculpa. Chegou a ouvir o que eu falei de Paulo? O pai, né? Foi algo que Ele falou que o pai orientava que quando visse uma mulher brigando, que saísse, alguma coisa do tipo. A mulher parece que era pra mulher sair, uma coisa do tipo. Pessoal dizendo aqui que travou, né, Bela Falcão, mas já voltou, minha querida. Estamos aqui novamente. Uma coisa que você estava falando, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui. É importante orientar também e conscientizar que a violência ela não é apenas o ato já da agressão física, né? Isso aí já é um ato, já é a culminação de um processo de violência que já vem se construindo com o tempo, né? Como é que antes dessa parte física, como é que a mulher pode perceber, né, essa violência já se construindo? na verdade, a real prevenção, eu penso eu, a real prevenção está justamente na observação desse tipo de comportamento, Dos sinais, dos né? sinais, desde o, o tenro momento do namoro, né? Sinais de controle excessivo, sinais de ciúme excessivo, né? Sinais de tentar afastar das suas amizades, da sua rede, sinais de mudança de comportamento, mudança de humor. É começar observando desde o início e cortar desde a primeira situação de se sentir desrespeitada, sabe? De qualquer desrespeito, desde o início. Ok. Vamos dar sequência aqui às sete leis. Nós já tivemos aqui a Lei Maria da Penha, né, colocada, de certa forma, em primeiro lugar. Lei do feminicídio, a lei da atriz Ana Carolina Dickmann e a lei do minuto seguinte. Quem foi Joana Maranhão e por que seu nome virou lei? Joana Maranhão é uma nadadora e ativista brasileira. Eu estava assistindo até no Jornal Nacional, não, no Fantástico, domingo. Foi no Fantástico. É um caso similar que aconteceu com ela, aconteceu com jogadores de futebol. Ela, enquanto menor de idade, quando era bem criança, com 11 anos de idade, ela sofria violência sexual do seu treinador. E ela só conseguiu expressar, só conseguiu falar de suas de sua da violência que ela sofreu após a maioridade e após o prazo de prescrição. Então, essa lei ela trouxe a mudança no prazo de prescrição de crimes
sexuais, de violência sexual. Então, ela vem trazendo que o prazo ele começa a contar a partir do momento que a pessoa atinge a maioridade. Eu achei interessante falar disso porque um relato pessoal. Depois de adulta, eu tenho um grupo de amigas e depois de adulta, assim, eram amigas que se via todos os dias. Depois de adulta, eu vim descobrir que duas delas foram abusadas sexualmente e a gente nunca soube, e elas nunca tiveram coragem de falar. Então, por isso que eu achei sensível a gente trazer essa legislação. E para a gente estar sempre trazendo e falando um pouco sobre abuso infantil. No momento da pandemia, eu me preocupava muito com isso. Onde é que estão as crianças? As escolas estão fechadas? Com quem estão? Porque os pais têm que trabalhar, têm que botar comida dentro de casa. Então, com quem estão essas crianças? Como é que está? Como é que está sendo cuidada? Então, por isso eu trouxe de forma sensível esse tema. Ok, Paulo Benevides está dizendo aqui. Eu me lembro de Joana Maranhão. Ela fez uma entrevista na TV Globo. Nossa querida Roseli está dizendo aqui, boa noite, amigo. Boa noite, minha querida. Também sempre presente no bate-papo na rede, figuras assíduas. Manuel também está na área. Seja muito bem-vindo, Manuel. Lembrando, né, são 20 horas e 41 minutos. Já passamos da metade para o final aqui do nosso bate-papo na rede. Essa live fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas, e daqui a pouquinho, para quem quiser consultar este almanaque de informações importantes virtualmente, né, daqui a pouquinho. Encerrando essa parte, né, das 7 leis, nós já percorremos aqui 5, faltam 2, que é a lei, eu não vou saber dizer direito, mas Stunting e Stalking. Stalking deve ser de stalkear, né? E E, tem Stunting. Stilfing. Stilfing, olha aí, Stilfing. Na verdade, Ali. o Stilfing é uma prática. O Stilfing, da língua inglesa, ele é algo tipo furtivo, a palavra furtivo, camuflado, escondido. O Stilfing, ele é a prática de retirar a camisinha durante o ato sexual sem o consentimento da mulher. Interessante? Ixi. Algo que pode acontecer, algo que na verdade acontece e que a gente não sabe que isso é o cometimento de um crime. Ele está enquadrado na conduta do artigo 212, que é violação sexual mediante fraude. O caput desse crime, ele fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte livre manifestação da vontade da vítima. Então, no momento que de forma furtiva você tira a camisinha, você está dificultando a livre manifestação. A mulher está pensando que ali está sendo uma relação consentida com camisinha. E, de repente, no final, ela descobre que não estava tendo. Então, é bacana a gente saber que é algo que, né, não... Foi algum fato específico que motivou a criação dessa lei? Teve denúncias? Na verdade, quando eu dei uma estudada sobre ela, eu li um fato que aconteceu na Califórnia. E aí o Brasil se inspirou muito nesse fato que aconteceu, que foi clamor na Califórnia. E aí a gente, que na verdade não, como eu falei, o estupro não é um crime, ele está enquadrado dentro da violação sexual. E aí entendimento dos juízes, esse tipo de ação já foi, né, a sentença, e os juízes entenderam, a jurisprudência entendeu que esse tipo de conduta se encaixa dentro da violação sexual mediante fraude. Rapaz, é cada uma, viu? Na sua vivência como atuando, né, comandando a Ronda Maria da Penha, existe um questionamento, né, hoje, se esses números tão altos, né, de casos de feminicídio, de violência contra a mulher, se eles já, né, vêm de muito tempo e agora eles estão tendo mais visibilidade, ou que agora que está no topo das ocorrências. O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu vou parafrasear o que o juiz doutor Wagner, que é da Vara de Violência Doméstica,
falou ontem em reunião com a rede, no lançamento, na verdade, de uma cartilha. Ele falou assim: se os números estão aumentando ou não, se a violência está aumentando ou não, eu não sei dizer. Mas eu tenho uma certeza que quanto mais a rede se fortalecer, quanto mais uma mulher ela se sente amparada, ela tem mais força e mais coragem para denunciar. Então, a tendência é o aumento, a tendência não é a diminuição. Até a sociedade se educar, até ter uma mudança de mentalidade nessa forma de lidar com a masculinidade tóxica, de uma forma de lidar com o sentimento possessivo do outro, principalmente do homem para com a mulher. Então, que se haja uma mudança de mentalidade, a tendência é que a mulher que se sinta amparada, ela saia cada vez mais da invisibilidade e vá para a visibilidade. Ainda ontem, uma senhora de 60 e poucos anos foi morta pelo seu ex-companheiro de 60 e poucos anos também. Então, idosos, em Santanópolis, ele matou ela com ferido facadas e se matou com um tiro de espingarda. Então, idosos, você vê, né? Então, é preciso, de fato, uma mudança de mentalidade. E essa mudança, ela se dá à medida que a gente vai falando live, reels. Exatamente. Importante. O Paulo Benevides fez uma pergunta aqui e que eu queria aproveitar essa pergunta dele para até fomentar também esse questionamento do seguinte: existem fatos e fatos, né, realmente. Por algum motivo ou outro, uma mulher pode tomar ranço do cara, né, e forjar alguma situação, né, que ele não consiga se desvencilhar muito sobre isso. Por exemplo, a pergunta dele é o seguinte: caso uma mulher me paquere e eu fique com ela e depois a mulher diga que foi estuprada. Além desse caso, por exemplo, você tem algum desentendimento com a mulher e de repente ela se corta e vai para a delegacia dizer que foi espancada. Como é que o homem, né, que temos muitos homens e vamos ter homens assistindo essa live depois de gravada, como agir nestes momentos? Nesse caso de estupro, para que haja o estupro, tem que ter uma violência ou grave ameaça, né? Então, ela vai ter que fazer o exame de corpo de delito. Não é assim, a pessoa vai fazer uma queixa, mas o processo vai acontecer e dentro do desenrolar desse processo as verdades vão aparecer. Com relação à tua pergunta, foi se a mulher denunciar por violência, tipo, denunciar por violência doméstica, né? Ela tentar, no caso, usar a lei como uma forma de. Existem casos de novelas também, né, que mostra a mulher se cortou, tal, se bateu e foi na delegacia e o cara acabou sendo preso. Existem De casos. casos reais. Teve em Feira de Santana, no início do ano, teve um homem que ficou 2 meses preso. Ficou 2 meses preso e depois viu que ele não era culpado. Mas então, se ela denunciar, essa situação foi uma situação mais séria, porque envolvia menor e tal. Então, foi uma situação realmente que foi algo surreal. Mas ela vai denunciar, o processo vai acontecer. Naquele momento, ela vai solicitar uma medida protetiva, o juiz provavelmente vai deferir a protetiva. A medida protetiva não vai prejudicar ele, porque o que vai determinar é que ele não se aproxima dela. É o afastamento. E é bom mesmo ele não se aproximar dela, porque se já está o problema, é melhor ele se afastar. E se precaver de todo tipo de prova que ele possa constituir também contra ela, né? Porque uma pessoa numa situação dessa, muitas vezes, ela dá sinais também. Ela dá sinais de entrar em contato, a menos que seja uma mulher muito maquiavélica. O que que eu percebo? E isso está inserido na comunidade tóxica. A mulher faz, eu acompanho situações aqui assim também. E o homem não se protege. Eu falei, porque ela me ligou, cadê que você não gravou essa ligação? Aí, uma prova, cadê o print? Cadê as provas? Você precisa se precaver também, né? Infelizmente, essa situação chegou a você, né? Tá acontecendo isso e você precisa se precaver. Mas o homem, por muitas vezes, se achar, não, eu sou o dono, eu sou, enfim, forte, eu sou
enfim, ele acaba não se resguardando e não guardando as provas que poderiam protegê-lo, entende? Então, Entendi. ele pode conseguir também provas assim, a favor de si. E no desenrolar do processo, que não é da noite para o dia, sabe como é a nossa justiça brasileira, não é assim da noite para o dia. Então, desenrolar, a verdade vai aparecendo. Ok, mandar um abraço aqui para o passo de estrada dos nossos queridos aí, Capitã Edilânia e o Tenente Alisson, também estão aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos. Ivor, e no caso de uma suspeita tentativa de estupro, o meliante ele é levado em imediato à prisão ou ele fica custodiado na delegacia à espera do resultado? Bom, aí é um trâmite. O papel da Polícia Militar a gente vai apresentar para a delegacia, a gente vai apresentar para a DEAN, se for uma mulher, ou a gente vai apresentar para a DERCA, se for menor. E aí, cada situação é uma situação. Eu não posso dizer, vai acontecer isso. Acontece, cada situação é uma situação que é analisada do calor, do momento e do desenrolar dos fatos que aconteceram. Eu posso chegar com uma situação que para mim era flagrante, quando chega na delegacia, não é. Não foi entendimento da autoridade judiciária no momento que seria. Entendeu? Então, cada situação é uma situação. Beleza, CS Paiaiá, boa noite, Cabra Bom. Bom, Cabra Bom é você, meu irmãozinho. Um grande abraço, mandando um abraço também aqui para a convidada. O CS Paiaiá de lá de São Paulo, é um colega aí, jornalista, que faz algumas lives importantes. Ele é daqui, se eu não me engano, né? Acompanhando aqui de Sampa, no gostoso frio de 12 graus. Frio de 12 graus, ela é gostoso? Eu não. Se tivesse os A frios. senhora costuma viajar bastante, né? Qual foi a temperatura Eu viajo, mais fria? não me leve para lugar frio. Eu fui para a Europa no verãozão, estava mais quente do que aqui. Não me leve para frio. Do quarto. Lá tentava. Meu irmão, 12 graus não tem gostoso certo, parceiro. Principalmente para Bahia. Baiano com 18, não, não precisa nem tanto, 19, 20 graus, a gente já está com frio. Sim, agora a lei do stalking. O stalking é justamente a perseguição. A lei ela vem trazendo alguns requisitos. Não é apenas, tipo assim, ele me perseguiu hoje, uma pessoa me perseguiu um dia, e isso eu vou fazer a queixa e vai se enquadrar em perseguição. A lei ela vem trazendo os seguintes requisitos, né? Perseguir alguém reiteradamente, então isso tem que acontecer algumas vezes, e aí o que é algumas vezes vai ser entendimento da autoridade judiciária. E por qualquer meio, isso então não precisa ser fisicamente, mas pode ser por Instagram, pode ser por WhatsApp, por mídias sociais. Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Quando restringe a lei fala restringindo a capacidade de locomoção, não quer dizer que ele me prendeu. Mas se eu estou com medo, eu passo a ficar mais atenta aos lugares que eu vou, né? Às vezes eu me privo de certas coisas que eu faria se eu não estivesse vivendo essa situação. Então, isso é uma restrição de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E existe também nessa lei um aumento da pena se for contra mulheres em razões da sua condição de sexo feminino. Então, essa legislação é a legislação nova de 2021, que é interessante porque ainda estamos caminhando, como eu falei, ainda estamos caminhando contra crimes cibernéticos. Então, é interessante que a gente esteja atento a essas atualizações quanto a crimes cibernéticos. Como eu falei, ainda ontem com a gente, né? Então, esse termo stalking é também da língua inglesa, que significa perseguição, perseguir. Mas, no caso, você falou do stalking também no Instagram e tal, mas o simples fato dele estar acompanhando, no caso de se eu conseguir observar que ele está vendo, está curtindo,
já se configura ou se você ameaçar, falar alguma coisa? Como é que dá essa diferenciação de você estar acompanhando ela de boa ou realmente stalkeando para o mal? É o que a lei traz, né? Ela vem dizendo assim que precisa-se ameaçar a integridade física ou a integridade psicológica. Física, se for, né? Meio físico, se estiver próximo, mas a integridade psicológica. Então, ameaças, palavras de baixo calão, enfim, coisas que denigram a imagem, que realmente firam a pessoa. Então, dessa forma. Alright, são 20 horas e 55 minutos. Para encerrar aqui, nós vamos falar um pouco sobre uma lei, né, que novíssima, acabou de sair do forno, de Salvador, né, a lei do assédio. Né, a Prefeitura de Salvador anunciou ontem e regulamentou a lei do assédio, que vai aplicar multas de 2 mil a 20 mil reais para homens que importunarem mulheres. Apesar de ser anunciada nesta terça-feira, a lei número 9.582 de 2021 e foi regulamentada em Salvador nesta segunda-feira 8. O artigo 1º estabelece sanções para os homens que cometam assédio contra as mulheres ou que as exponham publicamente ao constrangimento. A lei também se aplica aos casos de assédio de cunho sexual ou que atente contra a dignidade da mulher, através de violências como constrangimento, intimação, ofensas, ameaças, comportamentos, palavras ou gestos que violam o direito de livre circulação, honra, dignidade da mulher no âmbito da incidência ou não da Lei Maria da Penha. O que, é que você achou dessa regulamentação aqui em Salvador, Renato? Eu dei uma olhada superficial hoje. Aos meus olhos, superficialmente, eu achei ela bem completa. Ela vem trazendo várias atitudes, várias condutas, mas eu não me aprofundei, até porque não é uma lei do meu município, né? Mas é uma lei que a gente pode se inspirar e a gente beber da fonte. Aqui em Feira de Santana foi publicada uma lei, que por isso a gente fez aí a reportagem da TV, que fala da obrigatoriedade dos bares de acolherem mulheres que se sintam em situações de risco. Então, a gente fez uma ação nos bares, a visita nos bares, para levar conhecimento dessa lei. Mas é muito interessante, muito, é um avanço, né? Infelizmente, a gente ainda precisa disso. Quando surge logo a lei, sempre quando surge essas leis, essas orientações, sempre surge aquela coisa, vai acabar o carnaval de Salvador, porque o carnaval de Salvador basicamente é paquera, é pegação, é não sei o que, aproximação, etc. Qual é o limite entre o assédio e a paquera? Deixa eu trazer três pontos aqui importantes que eu acho legal a gente traz. A gente tem quantos minutos? Não, não tem. A gente já está concluindo, mas pode ficar tranquilo. Primeiro, assédio, né? Quando a gente fala assédio, a gente está falando assédio no todo. Eu fui assediada, mas no Código Penal, o assédio, eu estou até diferenciando, o assédio, quando ele é moral, questões de humilhação, não tem a finalidade sexual, né? Mas o assédio sexual, ele tem de constranger alguém, mas existe a obrigatoriedade de uma condição de superior hierárquico. Existe uma obrigatoriedade de uma relação de exercício, cargo ou função. Diferente da importunação sexual. A importunação sexual está um pouco acima. A importunação sexual, ela já traz no seu texto o constranger, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. Qualquer ato libidinoso para satisfazer sua lascívia. O assédio sexual. O assédio sexual, a pena é de detenção. A importunação sexual é um pouco acima, a pena já é de reclusão. E aqui a gente já tem estupro. Qual é a diferença? No estupro, é quase o mesmo texto,
da importunação sexual, mas a gente tem uma violência ou grave ameaça. Tá? Só para a gente falar um pouco desse tema assédio e a gente separar do assédio sexual que está publicado no Código Penal. Assédio sexual, importunação sexual e estupro. Importunação sexual para estupro, a diferença é apenas que no estupro existe uma violência ou grave ameaça, mas pode ser tanto contra homem quanto contra mulher, e pode também haver a conjunção carnal ou não, tá? No que trata, a tua pergunta foi qual a diferença, né? Qual o limite entre a paquera e o assédio, que não é assédio sexual, é esse assédio no sentido amplo. Eu vou falar o que eu penso. Eu penso que o limite está, eu até anotei aqui, o limite está no consentimento, primeiro. Desde o momento que aconteceu, eu já demonstrei que eu não gostei, não quero, não tenho o meu consentimento. E existe um constrangimento, né? Porque o assédio, a primeira palavra, o verbo do assédio é constranger alguém. Então, se existe um constrangimento, eu acredito que isso rompe o limite da paquera para o assédio. Agora, isso também, eu vou e volto, né? É muito subjetivo. O que é constrangimento para mim pode não ser constrangimento para você, né? Então, isso aí tem que ser, né, construído e vai ser analisado situação a situação. Ok, o nosso querido CS Paiaiá, tá, ele sempre fala, mas eu sempre me passo. Ele fala o que é de Nova Açores, né? Adora frio, né? Sou do Paiaiá, em Nova Açores, mas moro aqui em São Paulo. Estava na Bahia semana passada. Nem falou nada, né, Nobríssimo? Pois é, porreta. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Paulo Benevides, como homem. Caso o homem tome um cu, não pode processar a mulher. Não existe mais isso. O mundo está Tenente, difícil. Tenente, por que o meliante, com várias ocorrências de agressões à mulher, e mesmo assim o meliante permanece nas ruas? É complicado, realmente acontece. As prisões, elas vão acontecer ou em flagrante delito, né? Ou por decisão judicial, com a decretação de uma prisão preventiva. Para existir a decretação de uma prisão preventiva, tem que ter elementos, o juiz tem que entender que existem elementos que justifiquem a prisão desse agressor. Então, tem que se ver qual é a situação. Mas eu acredito que tem que se pensar em trabalhar a mentalidade desse homem. Porque ele está numa relação, ele está agredindo a mulher. Ele sai dessa relação, a mulher saiu desse ciclo. Ele vai para outra mulher, ele vai agredir a outra mulher. Porque isso está no âmago, está na personalidade, está na mentalidade dele. Mas o ser humano, ele é adaptável. E eu acredito na reconstrução da mentalidade, numa pessoa se reconstruir e melhorar. A gente tem até um projeto que chama Ronda para Homens, inspirado na Ronda para Homens de Salvador, e na verdade é nacional. E ele tem um dado excelente de que apenas 1% dos homens que participaram desse projeto, os homens que participam desse projeto são os próprios réus, são os homens que já estão cumprindo, né? Já foram julgados. Apenas 1% deles reincidiram. Então, a gente precisa, para além, a lei ela não vai funcionar sem uma mudança de mentalidade, sem uma educação. Não adianta criar lei, aumentar a pena, se a gente não educar uma pessoa que foi educada desde a infância de que se bate na pessoa que se ama. Entende? Ok. Oi? É a forma como eu penso. Ok. 21h04, encerrando aqui nossa live. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a trajetória, né, na frente da Ronda Maria da Penha, né, se quiser falar algum fato mais específico,
E como, né, quais são as ações que estão ajudando aí as mulheres do leste do nosso estado? Eu assumi a Ronda Maria da Penha no final de 2019, não, no final de 2020. Então, 2 anos aí à frente da Ronda Maria da Penha. Logo que eu assumi, iniciou a pandemia, então aquela coisa, né, de que aumentou a violência contra a mulher, e aí aumenta, a gente sabe que a mulher está vivendo num ambiente violento, mas ao mesmo tempo aumenta a invisibilidade, ela não tem condições de sair, os órgãos, a DEAN já não estava funcionando da mesma forma, a gente já não conseguia se reunir da mesma forma, enfim. E aí eu peguei esse cenário e a gente foi se reinventando no meio do caos, né? De lá para cá, hoje a gente tem uma quantidade de 176 mulheres assistidas pela Ronda. Primeiro semestre de 2022, a gente realizou 6 prisões em flagrante de agressores. A gente a gente atendeu mais de 550 ocorrências de violência doméstica. Mais de 500, de 350, não, mais de 350 ocorrências e mais de 550 visitas de medidas protetivas. Então, a gente tem buscado fazer o nosso melhor. Ainda semana passada, a gente recebeu 40 medidas protetivas novas, então são 40 mulheres novas para a gente começar o acompanhamento. E aí é isso, a gente vai tentando melhorar. A gente recebeu uma viatura nova, então é um aparato, nos ajuda muito. Quando a gente chega, quando a gente faz rondas na sociedade, na comunidade, com uma viatura com esse padrão diferente, né? Que a gente tem uma faixa lilás, a sociedade começa a perceber, oh, aquela vizinha denunciou e terminou, ela vivia apanhando, ela denunciou e a ronda está indo. Oh, realmente, uma mulher, quando ela denuncia, ela tem mesmo amparo. Então, isso é importante, a gente valoriza rondas, e a gente busca dar o meu melhor. Eu tenho buscado trabalhar bastante em redes sociais. Eu acho que é um local que Deus me colocou para que eu possa, dentro das coisas que eu já vivi também na minha vida, eu possa olhar com um olhar mais sensível e eu possa ter justamente uma sensibilidade com essas mulheres. E eu tenho usado as redes sociais para isso. Maravilha. Tenente, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, né? Uma live muito importante, como diz aqui até a nossa querida Rose Maidia, live importantíssima, realmente. E eu achei interessante também a participação dos homens, né? Tem vários homens aqui participando, aplaudindo, as mulheres estavam assistindo mais caladinhas, as perguntas foram mais a partir dos homens. Então Oh, isso é importante, né? Porque embora o tema tenha sido direcionado para as mulheres, né? Mas no textinho que eu coloquei depois para divulgar no Instagram, ou tanto no Instagram como no WhatsApp, eu coloquei lá, é importante também para os homens, né? Porque é importante os homens saberem dessas leis, não é isso? mandar um abraço para Alexa, que trabalha com a gente lá na Ronda Maria da Penha, Ah, exerce um olha, trabalho. pensei que a Alexa era aquele aparelhozinho. Você falou Alexa aí, já estava anunciando aqui. Não, Alessandra, o, O doutor Edmilson aqui está parabenizando. Aí ela aqui, ó, Alexa Mello, aplaudindo aqui também. A queridíssima, cadê? É ela mesma, Alexa, botou carinho no coração. Então, eu queria que você falasse agora as suas considerações finais, né? Se eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar, esse é o momento de se despedir. o que a minha fala sobre violência doméstica é sempre no sentido de acolher essa mulher. É sempre no sentido de não julgar, sempre no sentido de que a mulher, quando está no meio de violência, é natural ter essas idas e vindas, essas idas e vindas no relacionamento. Então, a gente conseguir compreender, olhar com olhar sensível e amparar essa mulher. Minhas considerações finais, se você me permitir, Claro. eu creio, né? Eu creio que o local onde eu não estou porque por minhas habilidades. Eu creio que Deus me colocou aqui.
Então, sempre que eu tenho a possibilidade, eu trago uma palavra dele para a vida das pessoas, para agregar a vida das pessoas, independente de religião, né? Eu tento não trazer religião. Mas eu posso trazer a palavra de Deus aqui? Claro, com Ó, certeza. é, toma essa palavra para você, tá? Toma essa palavra para você. Eclesiastes 3, ele vem dizendo assim, ó, que há um tempo para todas as coisas. Ele vem falando assim, para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Entenda, na agenda de Deus, existe o tempo bom e o tempo ruim. Mas na nossa agenda, a gente não se programa para o dia levar um golpe, como ontem. Minha mãe, Polícia Civil, levou um golpe de 12 mil reais. A gente não se programa para isso, né? Mas na agenda de Deus, a Bíblia está aqui em Eclesiastes 3, ele diz que é para a gente se programar, se preparar para tudo. E independente do dia bom, e independente do dia mal, ele está aqui do nosso lado e está nos amparando. A diferença é como a gente lida com esse dia bom e com esse dia mal. Então, a palavra é apenas essa. Independente do que você esteja passando, independente do dia do ontem, do dia do hoje e do dia da manhã, Deus é o único e Deus, independente da religião, crença, está contigo a todo o momento. Amém. Maravilha de palavra. Deixa Deus te usar. Gleice Jane está falando aqui, parabéns a Ednei Dantas, seu lindo, por ser um homem que se implica nos direitos das mulheres. É minha esposa, rapaz, é coruja. Ela colocou aqui, parabéns pelo trabalho, comandante, excelente live. Obrigada. Soldado Gleice Jane, Paulo Benevides, ama a Bíblia. Ver se tem mais alguém aqui. Não. Galerinha, vocês que entraram no meio do caminho, né, perderam o início aí da nossa live, você pode acessar aí o nosso Instagram, que daqui a pouquinho vai estar disponível a live na íntegra, e daqui a pouquinho também no YouTube, jornalizando por Ed Dantas, por Ednei Dantas. Você também pode acessar aí a página da nossa querida Tenente Renata Martins, né, e ficar... Hã? Me segue lá, pessoal. Segue lá e fica sabendo de todas as informações importantes dessa especialista pós-graduada em Direito da Mulher. Sempre importante ficar bem informado. Conhecimento é vida, né, Tenente? Com certeza. Com certeza. Galerinha, boa noite. Tenente, boa noite. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Amém. E parabéns pelo trabalho que é realizado, salvando vidas, né, aí na região leste do estado. Obrigada. Deus nos abençoe. Estou à disposição quando quiser convidar novamente. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima edição do Bate-Papo na Rede. Tchau, tchau. Beba água, viu? Beba água. Tchau, tchau.